time do Corinthians vai passar a ser patrocinado por uma plataforma de conteúdo adulto. Eu nem vou ficar falando aqui qual é a plataforma, eu não vou botar no thumb, porque eu não vou ficar fazendo patrocínio de graça para isso, tendo em vista que o próprio Corinthians já está fazendo. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar seu like na confiança, porque os temas sempre são relevantes. Se você não conhece ainda, não deixa seu like, não se inscreva. Primeiro, assista o vídeo até o final. Só depois você deixe seu like, se inscreva, mas somente se o conteúdo te agregar. Eu sei que muita gente, quando vê um tipo de conteúdo desse, de um vídeo desse, não estou falando das pessoas ímpias, estou falando dos cristãos mesmo. Muitos cristãos vão dizer, ah, mas que exagero, o pessoal anda muito radical, anda muito fanático, não precisa disso, é só um patrocinador, é só uma marca numa camisa de um time e tal. Mas interessante que determinados patrocínios chamam muita atenção. Pense bem, quando você lembra do Palmeiras, Cidade Esportiva Palmeiras, que é o maior campeão do Brasil, o time que tem muitos títulos da Copa do Brasil, o maior campeão do Campeonato Brasileiro, uma equipe extremamente vitoriosa, e o Palmeiras foi patrocinado pela Parmalat. E muitos diziam, inclusive, era a época Parmalat que dava bom para o Palmeiras. Ou seja, essa Parmalat ela marcou uma época, assim como a Crefisa marcou outra época do Palmeiras. Você olha para o Palmeiras, lembra de Parmalat. Pense bem, será que eles querem também estar marcado por isso? Ou melhor, será que isso realmente, de fato, um patrocinador ele não chama tanta atenção assim para as pessoas que acompanham, os espectadores, inclusive os filhos dos cristãos. Mas o mais interessante também é que a gente pode expandir esse debate para um tema ainda, um ponto ainda mais crucial, do que é permitido e do que não é permitido. Essa plataforma de conteúdo adulto, eu não sei o que é, graças ao meu bom Deus. Nós sabemos que existe mercado de prostituição adulto, como tudo está sendo por meio de plataformas, tudo se está se informatizando um pouco melhor. Ele funciona através, às vezes, de assinaturas, conteúdos que a pessoa vende, não é mais aquele serviço ali tete a tete, às vezes a pessoa só vende fotos, vende vídeos, faz vídeos lá e coloca. E é um tipo de serviço que, obviamente, já foi proibido, como o próprio adultério já foi proibido. Mas isso porque a lei de uma nação, de um país, principalmente das nações que foram construídas, nações cristãs, elas eram baseadas naquilo que a Bíblia preconizava. Foi assim construídos os Estados Unidos, por exemplo, e outras nações. Só que o próprio Estados Unidos, uma nação construída por moldes ali reformados, dos puritanos ingleses, os Estados Unidos, ele procurou futuramente mudar a sua confissão, alterar, fazer alteração, separar o magistrado civil de igreja. E quando acontecem essas coisas, o que era pecado passa a ser permitido. Como diz o escritor Dostoiévski, que fala que quando Deus não existe, tudo é permitido. Se você tira Deus e traz laicidade, o que era pecado, o que era absurdo, passa a ser permitido. Um clube pode colocar a nudez diante dos olhos de seus filhos. Uma escola pode trazer conteúdos, ou pode trazer, como há anos atrás aconteceu, espetáculos absurdos de escolas no quais expunha ali para crianças explicitamente a nudez, sob pretexto de arte. Com base em que lei uma nação poderia proibir isso? Ou em base em que pressupostos? Elas trazem um conceito novo para isso. Geralmente, quando eles pensam em laicidade, as nações estão se baseando em ideias racionalistas, em ideias do iluminismo, e secularizando a cultura da nação. Com leis secularizadas, ainda assim trazem coisas que apontam para o que Deus fala, como, por exemplo, as questões de não matar, não roubar, não furtar, que são questões óbvias, porém trazendo questões de imoralidade, como aconteceu com o adultério, inclusive no próprio Brasil. O adultério, ele era tipificado formalmente como crime no Brasil, pelo Código Penal. Porém, em março de 2025,
ele deixou de ser fato típico, ou seja, deixou de ser crime em nossa legislação. Mas veja bem que o fato do adultério em outro momento ser crime, são o que eu disse anteriormente, são elementos ali, são vestígios de uma ordem jurídica outrora influenciada pela ética cristã. Assim como acontecia com a prostituição. Eu digo, inclusive, a prostituição ali em loco, até haver regulamentação até da prostituição enquanto profissão. Isso traz consequências. Porque isso traz consequências em relação à moralidade daquela cultura, traz problemas em relação ao que é o casamento, em relação à visão que o jovem ou mesmo o homem casado tem em relação à própria pornografia. Outro ponto interessante é a gente pensar nas identidades que são formadas, como eu falei no início do vídeo, uma associação do palmeirense à Parmalat até hoje, inclusive por meio de camisas retrôs dessa época, que o palmeirense tanto preconiza usar camisas da Parmalat, como será provavelmente esse saudosismo em relação à era Crefisa e às suas camisas. As identidades são criadas em um time vitorioso, as crianças se identificando com essa marca. Você pode ainda até o momento ainda continuar dizendo, isso é muito radicalismo. Isso é muito radicalismo. Mas isso a gente deve lembrar do que o profeta Isaías falou. Quando ele diz, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. É isso que fazemos quando nós normalizamos o pecado. Quando nós fechamos os olhos para aquilo que é manifestamente pecaminoso segundo as Escrituras. Sobre justificativa de que estamos sendo radicais. Cristãos conservadores no sentido político vão fazer uma crítica a isso, ao afirmar que não devemos impor nossa moral aos outros. Muitas vezes eles dizem que o Estado deve ser laico. E quando eles trazem um discurso de Estado laico, eles trazem um discurso de uma falsa piedade. Quando perguntamos que moral deve governar a sociedade, seria a moral cristã? E eles afirmam que não, porque não podemos impor, como eu disse anteriormente. Mas veja bem, e eles falam isso com um discurso de falsa piedade, ao afirmar que ao impor a moral, a sua própria moral, influenciando na lei dos estados, isso pode ser danoso para o cristão, porque ao proibirmos um comportamento, ao proibirmos uma profissão, ou a proibirmos uma coisa baseada tão somente no cristianismo, estaremos errando, porque isso pode ter consequências para o cristão, que pode ser, porventura, proibido também de exercer a sua fé. Então, qual moral deve governar a sociedade? Seria a moral racionalista? Seria a moral iluminista? Seria a moral do mercado, do consumo, a moral capitalista? Ou seria a moral da individualidade, do desejo individual, a moral do liberalismo teológico, ou mesmo liberalismo econômico? Ou seria uma moral meramente hedonista, baseado na sexualização e na sexualidade distorcida contemporânea? Veja bem, não há neutralidade. Schaeffer já dizia, sempre existe uma moral ali. Se não é a moral cristã, o Estado certamente optará por alguma dessas outras, citadas ou outras que eu nem citei aqui. Logo, a suposição de uma neutralidade do Estado moderna é uma ilusão, mas a laicidade defendem os cristãos conservadores, os cristãos políticos partidários. Eles afirmam, não, nós não impomos nossa religião. Mas veja bem, ao afirmar isso e defenderem a laicidade, eles estão, mesmo sem perceber, dando espaço
para que a legislação seja baseada na autonomia humana, no secularismo, no individualismo, em algo sem Deus. Eles dizem, inclusive, com um discurso supostamente piedoso, de que todos podem exercer a sua religião como nós mesmos, sua religião secular, como nós mesmos podemos exercer a nossa. É uma visão de mundo não cristã, mas uma visão de mundo secularista, essa visão de mundo do político, do cristão conservador. Eles defendem conceitos de liberdade do indivíduo, que ninguém pode estabelecer limites externos aos nossos próprios desejos. O pecado imperdoável para os conservadores não são os pecados da lei de Deus, dos 10 mandamentos, mas sim o pecado de julgar moralmente a escolha do outro. A tradição reformada oferece a resposta de que Cristo, ele é rei, profeta e sacerdote. De modo que Cristo ele não reina apenas na igreja ou sobre a igreja, sobre os seus. Ele não reina somente no coração do cristão. Ele não reina apenas no dia do Senhor. Mas como fala o Salmo 2, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor. Os reis e juízes são chamados a servir ao Senhor em funções públicas. Toda autoridade é dada por Deus. E Cristo recebeu toda a autoridade na terra, de modo que não é somente sobre toda a igreja, mas é sobre todo o céu e sobre a terra. Logo, o Estado, a moralidade existente nas leis, existentes na tipificação de crimes, não é uma moralidade que emana do Estado. A moralidade é uma ética divina que vem da própria revelação de Deus acerca daquilo que é correto, daquilo que é aprazível ao Senhor. A declaração do sétimo mandamento é: não adulterarás. E o Catecismo Maior de Westminster ensina que esse mandamento não proíbe apenas adultério físico. Ele exige pureza de corpo, mente, afetos, palavras e comportamento. Este mandamento também proíbe aquele que se alimenta da impureza, como acontece na pornografia. A indústria pornográfica transforma o corpo em uma mercadoria e transforma a intimidade em um espetáculo, fazendo separação entre a sexualidade, a qual é destinada à aliança matrimonial, e treinamento dos adolescentes para a imoralidade, para algo que foi destinado ao matrimônio. Esse tipo de plataformas, o qual o Estado acaba por permitir, ela pode ser um canal maligno para prejuízo a casamentos, relacionamentos e a própria compreensão da dignidade humana. Quando uma produtora de conteúdo expõe o seu corpo, a sua intimidade, de uma forma vexatória, ela mesma ela se torna indigna, ela se torna um objeto para aquelas pessoas que consumem. E as próprias pessoas não enxergarão mais ela como um humano, uma pessoa, como alguém humano que tem sua dignidade, mas a enxerga apenas como um pedaço de carne, um objeto para seus próprios desejos e satisfações. As pessoas podem voltar a dizer: isso é meramente legalismo. E o legalismo não muda corações, porque a lei, ela mata. De fato, uma lei humana, ela não é capaz de produzir novo nascimento. Novo nascimento, ele é uma ação poderosa e operada pela obra do Espírito Santo por meio da regeneração, que traz o pecador ao Evangelho, como Jesus exemplificou. A lei do homicídio, ela não elimina o ódio no coração, que é homicídio. O furto não transforma, ou a restituição não transforma. O ladrão é uma pessoa generosa e regenerada. Assim como a lei, por si só, ela não é capaz de regenerar. O Estado, ele também
não tem a função de Senhor e Salvador. Porém, ele é um instrumento usado por Deus para aplicar tanto a sua lei quanto a sua disciplina. O que transforma é o Evangelho, é Cristo. É importante que a igreja brasileira faça um exame de consciência, fazendo o que é necessário. Que Cristo reine sobre tudo, não reine somente no seu povo, mas reine na economia, na legislação, em toda a vida pública, em toda a cultura. Se você gostou do nosso conteúdo, agora sim você pode curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem precisa ouvir esse conteúdo, o cristão conservador, que acha ainda que o Estado tem que ser laico. E eu também queria te convidar para assistir este outro tema que foi abordado nesse vídeo aqui.